E é sobre isso que a gente conversa com o nosso analista, Américo Martins, mais uma vez. Há pouco, Américo, eu te questionava com relação à pergunta que você faria caso pudesse entrevistar a Kamala Harris e Tim Walz. E agora eu te pergunto, se você fosse um eleitor dos Estados Unidos, o que você queria ouvir de Kamala Harris, principalmente se você estivesse num desses estados pêndulo, estados decisivos nessa corrida eleitoral que está apertada? Carol, acho que eu iria fazer uma pergunta que eu sempre faço quando eu decido para quem eu vou votar. Quem é que vai poder me representar melhor? O que ela vai poder fazer para melhorar não só a minha vida, mas a vida da minha comunidade? Quais são os planos da Kamala Harris para melhorar de uma forma geral ali a vida do americano médio, o americano que talvez mais precise de apoio, mais precise de algum tipo de suporte, inclusive do governo. Os Estados Unidos têm muito essa disputa ideológica sobre qual é o papel do governo, né? Se o governo deve ser mínimo e não influenciar nada na vida das pessoas. Teve, Américo Martins, um probleminha aqui na conexão com o Américo. A gente vai ajustar aqui a transmissão do Américo para ele continuar a análise conosco, trazendo um pouco da visão do eleitor dos Estados Unidos. Quais são, nesse momento, os principais problemas, preocupações para aqueles que moram nos Estados Unidos? Kamala Harris, que vai conversar com a CNN, e a CNN Brasil, claro, vai transmitir essa entrevista exclusiva a partir das 10 horas da noite. Lembro aqui, primeira entrevista com a candidata do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris. Ela vai conceder essa entrevista ao lado do vice dela, Tim Walz. É uma entrevista conduzida pela Dana Bash, que é a âncora da CNN. Primeira entrevista oficial da vice-presidente dos Estados Unidos desde que Biden desistiu de concorrer à reeleição. E por conta dessa entrevista, inclusive aqui na CNN Brasil, a gente muda um pouquinho a nossa grade. O WW começa excepcionalmente mais cedo, às 8h55 da noite. Não perca, fique ligado aqui conosco. Américo Martins agora sim, está de volta. E agora vamos te ouvir então, Américo, como um eleitor dos Estados Unidos. O que você gostaria de ouvir de Kamala Harris, de olho principalmente nesses eleitores dos estados pêndulo? Olá de novo, Carol. Desculpe pelo problema técnico, espero que esteja resolvido agora. Eu acho que o grande ponto que o eleitor americano e em outros lugares, pelo menos é como eu me comporto quando vou decidir em quem votar, é fazer uma análise do que o candidato tem em termos de propostas que possam melhorar a minha vida e a vida da comunidade. Eu dizia que nos Estados Unidos existe um debate ideológico muito forte sobre o papel do Estado, não apenas na economia, mas na vida das pessoas. Curiosamente, o Partido Republicano, que sempre defendeu um Estado mínimo, sem interferência na vida das pessoas, foi mudando de posição. Eles continuam defendendo um Estado mínimo, essa é a posição do Donald Trump, é um Estado que não interfira muito na economia, mas cada vez mais eles querem interferir na agenda de costumes, por exemplo, a questão do aborto. Então, isso é uma posição que vem enfrentando uma oposição dos democratas muito forte, dizendo que o Estado não tem que se meter na vida das pessoas, uma proposta muito mais liberal na questão dos costumes, embora na economia os democratas acreditem que o Estado pode sim ter um papel muito importante como vetor não só do desenvolvimento, mas também da melhoria da vida das pessoas nos estados e nas comunidades que possivelmente mais precisem. O problema é que a Kamala Harris também em alguns momentos beira o populismo, né? Quando ela fala, por exemplo, que ela gostaria de controlar preços. Controle de preço numa economia de mercado nunca funcionou, nem no Brasil, nem na América Latina, muito menos numa sociedade e numa economia tão complexa e tão ativa como é a dos Estados Unidos. Vamos ver o que a Kamala Harris vai colocar nessa entrevista, vai ser um grande teste para ela, porque até aqui ela participou de muitos eventos, fez muitos discursos, mas todos com o controle dela e do Partido Democrata. Uma entrevista com uma grande âncora da CNN, vai certamente tentar colocá-la contra a parede, vai tentar buscar ali contradições
no próprio discurso dela. Vai ser um grande teste e vai ser provavelmente o momento mais importante até o dia 10 de setembro, quando nós teremos um debate. Aí sim, um confronto direto entre os dois principais candidatos, o ex-presidente Donald Trump e a Kamala Harris. Ali sim, nós vamos ver quem vai sair melhor e vamos ver esse encontro de ideias, esse debate que a gente espera que seja um debate com propostas e não com ofensas de lado a lado. Embora, nos últimos tempos, não só nos Estados Unidos, mas também aí no Brasil, por exemplo, a gente tenha visto que, infelizmente, os candidatos apelam para ataques pessoais e não tanto para propostas. Isso era uma das coisas que eu levaria em consideração se fosse eleitor nos Estados Unidos. Quem tem as melhores propostas ignoraria esse barulho todo aí de ataques, de propostas descabidas. Inclusive, o peso de um debate nos Estados Unidos, ele é ainda maior diante do que aconteceu no debate na CNN, que acabou redirecionando toda essa corrida pela Casa Branca, culminando na desistência de Joe Biden rumo à disputa pela reeleição.